Boa noite. Obrigado pela presença. Nós começamos muito bem com o Eren, já quase que falando tudo que tinha que falar. Então, foi punk. Foi punk. Muito bem. O que nós vamos falar, então? Nós vamos falar de quem é o médium. A nossa pergunta inicial é quem é o médium. E para a gente falar sobre isso, eu queria tentar fazer um exercício com todos de retroceder no tempo. Eu gostaria que vocês se imaginassem na época de Kardec e vissem. Em 1861, quando do lançamento do Livro dos Médiuns, não existia rádio. O rádio foi inventado em 1893, para 1896, porque tem uma discussão aí com relação à invenção. Também, em 1860, quer dizer, um ano antes, já havia sido inventado o telégrafo, o telefone. Mas entre a invenção e a utilização leva um tempo. Então, ainda não se utilizava o telefone. Já havia sido inventado, mas ainda não era de uso cotidiano, como a gente conhece. O que existia mesmo, de fato, em 1844, era o telégrafo. O telégrafo já em 1861 já funcionava. Todos eles meios de comunicação. Nesse período em que os meios de comunicação eram muito simples, vocês imaginem Kardec falando de comunicação entre encarnados e desencarnados. Falar de fluido, de matéria. Quando você lê o Livro dos Espíritos, ou o Livro dos Médiuns, e você lê aquilo que ele descreve, você imagina qual era a dificuldade que foi para colocar aquilo de uma forma clara, concisa, porque Kardec era um pesquisador. Nessa época, em torno de 1861, 1880, a energia, a teoria de energia, a teoria física de energia estava começando. Não se discutia campo vibracional. Não existia isso. Só existiam algumas informações, especialmente de eletricidade, que era o que estava começando. Agora vocês imaginem nós, 2018. Voltemos no tempo. 2018. O que nós temos em 2018? Nós temos televisão em tempo real. Eu entro no meu cabo da internet, lá na minha televisão, e eu vejo alguma coisa acontecendo na Síria, no exato momento que isso está acontecendo. Isso é tempo real. Nós temos controle remoto, né? Coisinha simples. Controle remoto. Mais do que controle remoto, nós temos equipamentos que conversam entre si. O tal do Bluetooth. Você entra no carro, não tira o telefone da bolsa, e quando alguém liga no rádio do carro, você responde o telefonema. Isso são comunicações entre aparelhos, não é só entre pessoas, é entre aparelhos. Então, eu queria que vocês imaginassem, no dia de hoje, que o vizinho aqui, da esquerda, está no seu celular falando com o vizinho da direita. E enquanto isto está acontecendo, todo o campo vibracional, energético, utilizado pelas ondas do telefone, estão passando aonde? Por nós. Por vocês sentados aí. O indivíduo aqui de trás está assistindo um filme na Netflix. E o da frente está assistindo a novela da Globo.
ambos estão vendo o mesmo campo vibracional, mas sintonizados em áreas diferentes, simultaneamente. E essas ondas estão passando por onde? Por nós, aqui. Então, nós somos seres envolvidos, completamente envolvidos, por uma onda vibracional de um tamanho que a gente não consegue nem mesmo imaginar. Tendo essa visão, eu queria que vocês vissem agora a definição de Kardec, que fala que todo aquele que sente num grau maior ou menor, a influência dos espíritos é médium. E a frase de baixo, que não é de Kardec, mas que eu coloquei, é médium somos todos nós. Que foi o que o Hering acabou de explicar, da mediunidade natural. Porque nós todos aqui, por estarmos imersos naquele aspecto que agora vocês conseguem imaginar, porque vocês já conhecem a tecnologia, já conhecem o campo vibracional, vocês já entendem disso, vocês são capazes de entender quando Kardec diz que nós estamos mergulhados num oceano de fluidos, que nós estamos mergulhados num mar de espíritos. Isso agora fica fácil de entender, porque antes, quando o telefone era tão primitivo, quando tudo era tão simples e que a gente não conhecia nada, hoje para nós já é mais fácil. E é tão fácil que aqueles que porventura não sabem como é que um telefone celular funciona, é só pegar o próprio celular e clicar nele e colocar a pergunta: como é que o meu celular funciona? E a resposta você tem. Na época de Kardec, era muito mais difícil a gente saber tudo o que estava acontecendo e como é que as coisas funcionavam. Então, para nós hoje, é muito fácil. Então, não tem nenhuma razão para que nós tenhamos uma visão a respeito da comunicação mediúnica como uma coisa absoluta. Opa, tá ruim o negócio, hein? Como absolutamente fantástica, maravilhosa, algo absolutamente fora, que algo que seja tão fenomenológico que foge à nossa razão. É só parar para pensar. É só para parar para pensar como é que o seu celular funciona e você vai entender como é que todos os processos mediúnicos ocorrem. Também seguem a mesma mecânica e muito próximas. Então, nós precisamos desmistificar as coisas da mesma forma que como Kardec fez quando apresentou o livro dos médiuns e o livro dos espíritos. Ele nos trouxe uma informação de um rigor científico inabalável. Ele não veio criar nenhuma história fantasiosa, ao contrário. Então, sobre esta visão, é que eu queria falar para vocês, que médiuns naturais, o Hering já nos explicou, somos todos nós. Mas nesta noite, eu queria... Se eu gritar, vocês avisam. Vocês só pular da cadeira que eu já vejo. Esta noite eu queria falar com vocês sobre a mediunidade ostensiva. Quantos aqui da sala trabalham em trabalhos mediúnicos? Erga uma mão, por favor. Um grupo, eu diria quase que 80% da sala. Muito bom. Então, no livro dos médiuns, Kardec, lá no capítulo 19, no item 159, ele define o médium ostensivo como aquele que só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica mostra-se bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes
de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Ainda no mesmo livro, no capítulo 22, ele diz que o médium é o traço de união aos espíritos, para que estes possam comunicar-se facilmente com os homens, espíritos encarnados. Sem o médium, não há comunicação de qualquer natureza que seja. Esta última frase é fundamental para que a gente entenda o que é mediúnico e o que não é mediúnico. Se o fenômeno ocorre na ausência do médium, não é mediúnico. Ele só é mediúnico se usar o médium como intermediário. Então, esta é a definição dada por Kardec no livro dos médiuns. E para a gente falar dos médiuns, já que eu estou ainda tentando responder aquela pergunta inicial, quem é o médium, eu trouxe algumas imagens para exemplificar aquilo que o Eren disse agora mesmo. E para começar, nós temos que entender que o médium é um ser encarnado. E o que é um ser encarnado? Aí vocês poderiam me responder, nós somos seres encarnados. Tá, mas como é que vocês são constituídos? Como eu sou constituída? Como a Teresa e o Eren são constituídos? Nós somos constituídos de 3 partes. Apesar de que o que você está olhando aqui é uma parte só. Um pouco acima do peso, mas é uma parte só. Não é? Mas, esta estrutura que vocês estão vendo, ela é constituída de outras 2 que vocês não estão vendo. Então, a primeira parte é o espírito. Qual é a definição que nós temos de espírito? A inteligência do universo, criado por Deus. Então, o espírito não é matéria. Só que para o espírito trabalhar, desenvolver o seu potencial, adquirir e formalizar estruturas mentais para o seu desenvolvimento como ser eterno, ele veio para o planeta Terra, como poderia ter ido para outro planeta habitado. Mas no planeta Terra, vamos continuar falando do nosso médium encarnado. Ele precisa de um corpo material. Com que material? Um material do planeta. Então ele vai ter um corpo material com a constituição química de todos os elementos que compõem, ou a base que compõe este planeta. Então, é um corpo material. Que este espírito vai conseguir como esse corpo material? Hello? Como? Ele vai sim, ser moldado pelo corpo espiritual. Mas ele pode conseguir esse corpo material já pronto? Por exemplo, eu gostei muito daquele corpinho ali. Eu vou querer aquele. Eu posso? Não. Então, este corpo material, ele vai ser conseguido também através de esforço, de troca, de amizade, de amor, de alguém que vai conseguir esse corpo para eles. Quem são? Os pais. E através da gestação, ele vai ganhar um corpo de carne, com todos os constituintes deste planeta. E para ligar aquele espírito que não tem nenhuma estrutura material a um corpo absolutamente denso e material, ele vai precisar de um corpo fluídico, aquilo que o Eren falou. Um corpo fluídico, com uma densidade sutil, que não é visível ao olho humano. E que nós denominamos, nós não, o Kardec denominou perispírito. Então vocês vão ver,
o espírito, falando do encarnado, revestido do seu perispírito e agora com seu corpo de carne. Essas três estruturas formam o ser encarnado. Formam o médium que nós todos somos, médiuns naturais. Esta é a estrutura. Como é que desculpa, vou ler uma coisa importante. Se por algum motivo hoje eu tropeço aqui, bato a cabeça e deixo o meu corpo físico, como é que essa minha estrutura aqui vai se formar? Ela vai simplesmente perder o corpo físico. Então, de encarnado ele passa a ser desencarnado. Então, o espírito comunicante, aquele espírito que nós conversamos nas sessões mediúnicas, ele é a mesma estrutura, tem a mesma estrutura que a minha. O que difere a minha da dele é que eu tenho ainda esse invólucro carnal e ele não. Esta é a única diferença. Então, nós estávamos dizendo que o médium natural, ele é composto dessas três estruturas. E então, se imagina que o médium ostensivo, ele deve ter um componente a mais. Quem sabe ele tem uma estrutura diferente, um quarto corpo, né? Já que ele é um médium ostensivo, ele poderia ter um quarto corpo. O médium ostensivo, ele é igualzinho ao médium natural. O que difere ele é que o seu perispírito, e acho bastante interessante quem trabalha com mediunidade, estudar o perispírito. Tem livros ótimos de perispírito, eu até indico uns no final da palestra. Estudar um pouco do perispírito para entender melhor como as coisas funcionam. E o perispírito, ele tem uma série de propriedades. Nós dissemos que ele era um elemento sutil, delicado, invisível ao nosso olho, mas ele tem uma série de propriedades. E uma das suas propriedades, e que são extremamente importantes neste caso da mediunidade, se chama expansibilidade. É a capacidade de expandir-se, de fazer contatos entre os outros fluidos que lhe são da mesma sintonia e do mesmo valor. Então, com isso, ele consegue fazer essa relação. Então, o médium ostensivo difere do médium natural simplesmente porque o seu perispírito tem esta capacidade de expansão. Com essa capacidade de expansão, ele tem condição de fazer uma comunicação entre o espírito comunicante e o encarnado. A comunicação se faz entre o perispírito do espírito comunicante, que se sintoniza no mesmo fluido vibratório que compõe o perispírito do médium. Isto vale para qualquer mediunidade. O que difere das mediunidades que o Eren colocou, que ele nos explicou como funcionam, o que difere é a região em que cada uma dessas expansões vão ocorrer ou que vão aumentar a flexibilidade para o encontro da informação mental que vem do espírito comunicante. Lá em Obras Póstumas, lá no capítulo 6, Kardec nos fala que as relações entre os espíritos e os médiuns, eles se estabelecem pelos perispíritos. E que depende da facilidade da relação, do grau de afinidade existente entre os fluidos. Veja, por enquanto nós estamos falando de fluidos. Nós não estamos falando de característica moral do médium. Nós estamos falando simplesmente de mecânica. Simples. Os fluidos combinam, o processo se faz.
E nisso, num médium ostensivo, como ele tem maior facilidade para isso, por conta da expansibilidade do seu perispírito, a comunicação se estabelece. Bom, os diferentes tipos, o Eren já falou, então nem vou repetir para a gente passar para frente, porque senão a Tereza daqui a pouco fica brava comigo. Ela já está falando que eu só tenho 10 minutos. Então nós caímos no quem é o médium de novo. Fisicamente, eu acho que eu consegui mostrar para vocês quem é o médium. Agora, muitas pessoas que trabalham na casa espírita, em muitas casas espíritas, eu não estou falando da porta do centro para fora, não. Estou falando da porta do centro para dentro. Que isso é responsabilidade nossa, né? Então, da porta do centro para dentro, o que nós temos é que a maioria das pessoas não sabem desses aspectos que nós acabamos de falar para vocês. Não sabem a respeito de como funciona a mediunidade. E cria aquela ideia fantasiosa de um ser, que o médium é um ser supernatural. Absolutamente fantástico. E que a ele nós podemos levar todos os nossos problemas, porque ele vai resolver. Às vezes, pela falta do estudo, como o Eren já havia comentado, na casa, o valor que se dá ao médium que tem uma mediunidade mais expressiva é tamanha, que ele determina o que acontece na casa, ao ponto de que na placa do centro está escrito Centro Espírita Caminho de Luz, por exemplo. Nem sei se tem esse centro aqui em Franca, né? Em Ribeirão não tem. Centro Espírita Caminho de Luz. Ou Centro Espírita Eurípides Barçanuvo. Mas, como todos conhecem só o trabalho de um médium, dizem, é lá o centro espírita do seu Zequinha, da dona Mariquita. O médium se torna a referência do centro. E ele, então, é endeusado pelas pessoas. É endeusado pelos próprios dirigentes da casa, que perguntam a ele o que o mentor mandou, o que o guia falou. Eles dão uma importância muito grande ao fenômeno mediúnico, porque desconhecem como é o fenômeno mediúnico. E eu queria que vocês observassem a data dessa revista espírita. Essa aqui é uma frase que foi retirada de uma fala de um espírito que foi transcrito na Revista Espírita de 1865, que fala que a mediunidade é uma faculdade inerente à natureza do homem e não é nenhuma exceção, não é nenhum favor. Nós estamos em 2018 e ainda consideramos os nossos médiuns uma exceção. Pensemos nisso. Emmanuel, no livro que leva o seu nome, pela psicografia do Chico Xavier, ele nos traz uma definição de médium que é muito importante para que a gente pense a respeito. Ele nos fala que os médiuns, em sua generalidade, não são missionários, na acepção comum do termo. Eles são almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delitoso no qual viveram. E aí eu pergunto para vocês, o quanto nós estamos auxiliando aquele ser que veio determinado, através da sua mediunidade, a recuperar o tempo perdido,
que gastou com o seu orgulho, com a sua vaidade, com as suas intenções, qual é o desserviço que a gente faz a ele quando nós dissemos, mas que mediunidade fantástica sua, não? Nós estamos esquecendo que ele é um ser humano, que luta muito para entrar em equilíbrio. Luta muito para passar os compromissos que aí estão. E, no entanto, o que é que nós fazemos? Batemos na costa e diz, Dona Mariquinha, vim aqui só por causa da senhora. Você acha que ela não vai ficar envaidecida? Você acha que não vai despertar nela orgulho? Que ajuda fantástica foi dada a ela nesse momento? Que veio para trabalhar e vencer essa etapa da vida. Então nós tenhamos um pouco de compaixão para os nossos companheiros médiums. E passemos a tratá-lo com mais respeito, carinho, lembrando que ele está em luta como nós. Ele não ganhou nada de presente. Ele está aqui porque ele está trabalhando para recuperar o tempo perdido. Então, auxiliemos-nos a que eles possam recuperar esse tempo. E para recuperar esse tempo, eu já tenho só 5 minutos. Então, eu vou tentar ser bem rapidinha, mas eu queria que vocês acompanhassem. O meu objetivo foi trazer, através do livro, que vocês também podem ler, Mediunidade, Desafio e Bênçãos, lá, que foi uma psicografia de Filomeno de Miranda, pelo Divaldo Franco, e que ele traz algumas classificações de médiuns, que já que quase 80% da sala diz que trabalha em trabalho mediúnico, não sei se todos são médiuns, eu gostaria que vocês vissem o que eu trouxe como um carinho muito grande, que começou lá pelo Filomeno de Miranda, pelo Divaldo que escreveu, e por mim que trouxe para vocês. Para que vocês vejam o que eu trouxe como um estímulo para o crescimento, para um estímulo para a autocrítica. Nos diz Manuel Filomeno de Miranda, que dentro das classificações dele, ele traz o médium inseguro. E quando ele está falando do médium inseguro, ele não está falando daquele médium recém-saído de um curso, de um estudo de desenvolvimento mediúnico, e que tem ainda aquelas dúvidas extremamente naturais para quem está começando, de saber, será que essa mensagem não é minha? Será que eu não coloquei alguma informação? Parece que eu pensei nisso hoje, como é que eu estou falando isso agora? Então, isso é natural num médium que está começando. Mas nós temos, e eu acho que todos que trabalham em trabalhos mediúnicos já devem ter a oportunidade de conviver com médiums que passam anos tendo muita dificuldade. E dentro da dificuldade dele, ele se sente, ele não tem certeza se aquilo que ele falou é dele. Quando um espírito em sofrimento chega até ele, ele sentindo a presença do sofredor, ele diz, não, eu não vou dar passividade porque eu não vou dar conta, não vou conseguir conter, não vou conseguir cuidar. E quando é um espírito um pouco mais elevado que vem trazer alguma mensagem, também não, eu não tenho condição. Isto tudo se chama insegurança. E a única forma do médium inseguro fazer a sua mediunidade prosperar é se libertando da insegurança. Porque a insegurança é uma característica da personalidade da pessoa, que pode ter sido adquirida nesta existência, lá na infância, quando sofreu um bullying danado, ou pode ter existido por outras vidas, onde sofreu muitos fracassos, muitas situações que deixaram-no com uma autoconfiança abalada. Então, nesta existência, ele como médium, percebendo-se inseguro, vai começar a trabalhar para melhorar a sua autoconfiança. E aí, o Manuel Filomeno nos diz o seguinte, ele dá algumas dicas para esse médium. Então ele diz, primeiro, que esse médium estude a sua própria faculdade. Vamos imaginar que ele seja um médium psicofônico,
Então, estude para entender como é que funciona a psicofonia. Isso já ajuda. Fazer aprofundamentos mentais das possibilidades psíquicas de captação do pensamento dos espíritos, assim como das emoções e sensações por ele transmitido, significa nada mais, nada menos, que tranquilizar-se durante o processo mediúnico e tentar observar o que está à sua volta. Tentar observar o que exatamente aquele espírito comunicante, como ele estava se sentindo, qual era a emoção que ele tinha. Tentar identificar e não ficar fechado, eu estou com medo, estou me sentindo inseguro, e fechar todas as portas para esse espírito. Ao contrário, abrir para poder dar vazão ao conhecer o outro. Estudos que levam à reflexão, porque quando nós paramos para pensar a respeito de alguma coisa, nós abrimos a nossa mente. E ao abrir a nossa mente, nós nos tornamos mais autoconfiantes. Fazer meditação. A meditação é fazer o inverso da reflexão. É fazer com que a nossa mente se expanda. Trabalhar com essa expansão da mente. Fazer exercícios de meditação auxilia. A oração é outro processo. É um outro processo de foco de pensamento. Quando a gente ora por aqueles que nós podemos até ter lista daqueles que nós precisamos orar, e quando nós fazemos essa oração, o que nós estamos fazendo é um exercício de foco. Nós estamos colocando toda a nossa energia mental no pedido que nós estamos fazendo. Então, é uma boa oportunidade para trabalhar. A ação do bem em todas as formas. Sempre quando nós estamos trabalhando em favor do outro, nós nos sentimos autoconfiantes. Esta é uma forma de perder a insegurança. Médiuns irresponsáveis ou despreparados. Manuel Filomeno nos fala o que é esse médium irresponsável. Ele fala que são aqueles que não assumem a mediunidade como responsabilidade. A disciplina para ele é falha ou não existe. Então, se o trabalho é toda segunda-feira, às 8 horas da noite, hoje ele chega às 8h05. Hoje, sabe, eu ia até no trabalho, mas estava chovendo. Sabe, eu não vou na chuva. Eu ia hoje no trabalho, mas estava frio. Aí eu não vou no frio. Nossa, o calor hoje estava insuportável. São todas desculpas para quem não tem disciplina. Estudo. Os médiuns, de uma maneira geral, aliás, as pessoas que trabalham em sessões mediúnicas, médiuns, os atendentes ou os médiuns ostensivos, eles consideram que ir na sessão mediúnica, ele já cumpriu a sua função do dia. Já abençoou a sua função do dia. Ele não precisa mais fazer mais nada. Então, ele não precisa ir assistir a palestra que tem no centro no domingo. Ele não precisa ir naquela reunião que vai se estudar os estudos das obras básicas. Ele acha que é quase como uma diferença. Antes a gente ia à missa todo domingo. Agora eu vou na sessão mediúnica. Então, ele não estuda. Então, ele ausenta-se de tudo que envolve estudo. E não aceita avaliação. Qualquer tipo de avaliação que você fizer a respeito da comunicação ou da forma como ele desenvolveu, ele diz, não, isso foi o espírito que falou. Como disse o Eren, o médium, mesmo o médium psicofônico, ele tem um papel ativo na sua mediunidade. Julgam-se muitas vezes mensageiros especiais. Às vezes não é culpa só da ignorância, porque ele pode ser, às vezes ele até sabe que aquilo não é verdadeiro, mas é tão bom ser valorizado por aquilo que eu posso falar para o outro vai me valorizar mais. Então, faça
uma análise muito sincera de que se você realmente sabe alguma coisa sobre o passado e o futuro daquela pessoa que está com você, é para você dizer, olha, no passado você foi isso, por isso você está sofrendo isso hoje. Profetiza o que vai acontecer com a pessoa. Transformam-se em instrumento das sombras e abraçam práticas exóticas. O que acontece com esse médium irresponsável? Em geral, ele acaba obsediado. Mas, é porque ele está obsediado por conta da mediunidade. Se ele não tivesse a mediunidade, não é porque ele tem a mediunidade ostensiva, é que ele vai ser obsediado. Ele vai ser obsediado porque ele não controla, ele não cuida da sua mediunidade. A mediunidade ostensiva é uma bênção muito grande para o espírito que traz uma bagagem como nós, e aí eu estou falando por nós três somos médiuns ostensivos, nós sabemos quais foram as bagagens que nós trouxemos. E cada um de vocês, se analisarem intimamente as suas dificuldades, os seus medos, aquilo que você faz de errado, por debaixo do pano, na frente, todo sorriso, todo lindo, mas por trás, o que você pensa, o que você faz, você vai descobrir quem é você. Então você está aqui para aprender. Aproveite a oportunidade. É uma oportunidade fantástica. E aí, só para a gente terminar, eu só vou chegar a mais 2 slides, tá bom? Não prometo. Eu vou falar sobre os médiuns fiéis, que Emmanuel nos fala que, Manuel Filomeno, ele nos fala que é aquele que faz um esforço na educação da faculdade, um esforço moral de aprimoramento, combate o orgulho, a presunção, a vaidade. Este é um médium fiel. E aí eu trouxe do livro da Leda Marques Biguete, Médium Expressões da Alma, eu trouxe uma definição que não está lá no livro do Manuel Filomeno, mas que é muito importante a gente entender, que é a história do médium missionário. Médium missionário, ele não existe, gente. Não é possível, Deus não dá a uma pessoa um destaque, uma posição, ou o obriga a fazer alguma coisa que está fora daquilo que ele tem competência ou que ele deseje. Isso, não, ele está aqui por missão. Missão nada, ele escolheu o que ele queria fazer, por que ele queria fazer, ele sabe exatamente por que é que ele veio como médium, ele escolheu fazer isso, e muitos poucos de nós conseguem se manter fiéis àquilo que se propôs a fazer lá no mundo espiritual. Aí, aqueles que conseguem fazer, a gente olha para eles e diz assim, nossa, mas ele tinha essa missão, é um médium missionário. Eu já ouvi muita gente falar que Chico Xavier é um médium missionário, que o Divaldo Franco é um médium missionário. Não, ele é um médium como qualquer outro. A diferença é que ele não abandonou o que ele se propôs a fazer. A gente faz 1/10 daquilo que a gente se propôs a fazer. Essa é a diferença. E aí, o que a Leda diz é que o médium, ele não é missionário, mas ele pode tornar-se missionário. Ele torna-se missionário quando ele não converte a mediunidade em profissão e não explora a mediunidade. Ele usa a sua faculdade para despertar nos homens o sentido da vida futura. Ele não se exibe em espetáculos para curiosidades. Ele torna-se missionário quando sabe que os espíritos não estão à ordem ou ao capricho de ninguém. Eu pergunto para vocês, vocês acham que alguma pessoa foi, na época que o Chico Xavier recebia aquele dia da semana que ele recebia os relatos, que ele escrevia as cartas para os parentes que lá estavam, ele chegava e dizia, Dona Maria, venha, sente-se aqui hoje que a senhora vai receber mensagem do seu filho. Não,
todos estão aqui. Então ele diz, olha, aqui tem essa mensagem, alguém lia, falava assim, tem um nome aqui, tem alguém que veio aqui por conta dessa pessoa que mandou essa mensagem. Em nenhum momento ele direciona. No entanto, nós, como médiuns, muitas vezes direcionamos. Então, faça uma análise de consciência se vocês não estão fazendo isso. Saber que não se pode garantir a produção de fenômeno para ninguém. Olha, você vem na segunda-feira, que eu vou dar um passe em você, aí eu falo para você quantos espíritos estão com você, qual é o seu problema. Nós não temos essa possibilidade, nós não temos essa capacidade de garantir a produção de fenômeno para ninguém. O médium que pode se tornar missionário, ele é totalmente desinteressado e só o move a intenção de ser útil no servir. E aí eu pergunto para vocês, quantas vezes vocês estão iniciando a sessão mediúnica? E aí o companheiro que coordena os trabalhos diz, agora vamos fazer a prece. E você não se coloca assim, ai Senhor, por favor, veja o caso do meu filho Zezinho, que está com esse problema com aquele. Resolve aquele problema daquele fulano que está desempregado. Resolve aquela questão. Quando eu estou fazendo isso, eu estou totalmente desinteressado. Eu não cobro. Eu não vendo nada relacionado à mediunidade lá fora para angariar fundos. Mas eu estou totalmente desinteressado. Quando eu entro no trabalho espírita, a primeira coisa que me vem à mente é a minha família, é o meu amigo, é o meu conhecido. Então, pensemos nisso. E para finalizar, eu vou falar sobre o médium perfeito. E é claro que aqui deve ter muitos. Tem? Olha, gente, eu lamento, mas médium perfeito não existe. Não existe, se não existe pessoas perfeitas no mundo, Kardec nos fala lá no livro dos médiuns. Por extensão, o médium perfeito é só um sonho, uma quimera, não existe. É uma ilusão. E aí ele ainda fala que o médium perfeito seria aquele que os maus espíritos jamais ousassem fazer uma tentativa de enganar. Como isso? É impossível. Ele diz que o melhor dos médiuns é aquele que, simpatizando com os bons espíritos, tendo sido enganado menos vezes. Então, nós podemos nos observar e verificar em qual categoria nós estamos. E podemos trabalhar para melhorar. Muito obrigada. Pessoal, nós trouxemos de Ribeirão Preto, nós temos uma editora no Centro Espírita Batuíra, que é a Batuíra, Editora e Livraria Espírita. E todo esse conteúdo nosso, que foi trazido agora nessa primeira parte, está, né, nos livros, e nós estamos lá embaixo com esses livros à venda. E colocamos à disposição de vocês. Ah, tá, nós temos aqui a parte de educação mediúnica, são 2 volumes. Nós temos também o Sessão Mediúnica, o Atendimento a Desencarnados, volume 1 e volume 2. Agora, para a última parte, eu passo a palavra para a nossa colega Tereza Cristina. Obrigada. Uma boa noite a todos. Só concluindo esses raciocínios que fizemos até agora, poderíamos lembrar qual é o papel da casa espírita em relação ou frente à mediunidade e ao médium. O espiritismo independe da mediunidade. Vocês concordam com isso? Mas a mediunidade precisa do espiritismo, porque a forma como nós estudamos, a forma como nós temos todo acesso ao livro dos médiuns, às obras básicas, para o devido preparo do médium e do exercício mediúnico, essas atividades devem ser exercidas na casa espírita. E para isso, a casa espírita precisa
se preparar através da formação adequada de médiums, através da formação adequada de atendentes, através de processos de formação de reuniões mediúnicas, em que as pessoas possam fazer parte dessas mesmas reuniões de uma maneira assertiva, trabalhando com segurança, com confiança, a fim de colaborar com os médiuns que ali estejam. E é pensando nisso que a gente só queria destacar aqui nessa noite a importância de todo o trabalho na casa espírita ter avaliação, e particularmente a reunião mediúnica. Ao término de cada reunião mediúnica, é necessário que haja aquela conversa fraterna em que se verificará se o trabalho que foi executado naquela noite pode ter atingido os objetivos a que se propunham. E quando é que uma avaliação numa reunião mediúnica atinge o seu objetivo? Quando nós temos, com o entendimento, um aspecto muito importante, que às vezes nós deixamos passar despercebido, que é o fato de que, em razão da qualidade dos encarnados que se reúnem para uma reunião mediúnica, é que a equipe espiritual definirá o alcance da atividade mediúnica realizada ali também. Muitos de nós temos um entendimento inverso. Nós achamos que vamos para a reunião mediúnica e os espíritos tudo conduzirão independente da nossa participação. Mas não. O que cada um de nós traz para a reunião mediúnica, cada conteúdo trazido será somado, e a soma dos componentes definirá o padrão da reunião. E a equipe espiritual utilizará esse padrão, definido pelos encarnados, para desenvolver o trabalho. E isso faz com que o trabalho seja um trabalho que cresce, ou seja, um trabalho que se definha. Um trabalho que estagna, ou um trabalho que cresce. Então, por isso que é importante que o exercício mediúnico se dê na casa espírita, sob as orientações daquilo que nós conseguimos em as obras básicas. Tudo bem? Era só isso que eu queria falar por hora, e aí eu passo para as perguntas, né? Quem está com as perguntas? Aqui. Ah, está com você. Então, tem uma aqui que é bastante interessante, até longa, mas é o seguinte. Quiser subir aqui para a gente responder também? Vem cá. Gostaria de um parecer dos senhores sobre o seguinte. Atualmente, observamos uma mudança de perfil das reuniões mediúnicas para o socorro aos desencarnados. Temos, 1. A chamada tradicional pela psicofonia e doutrinação. 2. A corrente magnética pelo choque anímico. 3. Apometria. 4. Outra mais recente, em que o médium se afasta para a dimensão do astral, detecta alguma situação, expõe ao doutrinador e lá mesmo na dimensão astral realiza-se, através de doação de energia, várias providências, tais como a. Desintegração de formas plasmadas, b. Encaminhamento dos desencarnados de forma individual ou coletiva. Então, fez um apanhado geral aí, vocês fiquem à vontade. Aqui ele pede um parecer sobre tudo isso que foi falado. A chamada tradicional psicofonia e doutrinação. Pode ficar. Corrente magnética pelo choque anímico, apometria. E tem essa última aqui, que é a 4, que é o médium se afasta para a dimensão do astral. E lá tem desintegração de formas plasmadas, encaminhamento dos desencarnados. Bom. Acredito que muitas desses 4 tipos aí, a mais comum seja a primeira, que a gente pratica na casa espírita. O fato lá de nós não praticarmos... Então, o Batuíra tem quantas reuniões mediúnicas? 5, 6? 6, né? A gente tem 6 reuniões mediúnicas, com grupos aí variando de 30, 50 pessoas por reunião. Tá? Se deixar, cria mais reunião mediúnica, porque tem mais médium,
Porque muitas vezes o pessoal vem de outras casas espíritas fazer educação mediúnica lá no Batuíra. Aí eles falam assim, a gente veio aprender para levar para os nossos colegas. Aí eles aprendem e não quer voltar, quer ficar lá. Então, se você deixar, você vai abrindo a reunião mediúnica e vai pondo 30, 40, 50 numa reunião mediúnica. Então, a nossa prática é o que foi colocado aí de tradicional. Tá? A gente tem o espírito comunicante pela psicofonia e o atendente que vai esclarecê-lo e consolá-lo, atendendo às suas necessidades imediatas. Eu nunca pratiquei, tá? Apesar de conhecer teoricamente essas práticas, nunca pratiquei de fato. Eu nunca pratiquei de fato por um motivo. Quero deixar bem claro que esse motivo ele não se trata de um motivo preconceituoso. Não tenho nada contra quem pratique. Não me oponho a essa prática, nenhuma dessas 3 práticas, tá? Mas porque isso daí não está ainda consagrado na doutrina espírita. Dos outros 3 métodos que é praticado em reunião mediúnica, qual que é o embasamento doutrinário espírita? Quais livros, quais autores, quais métodos? Só por esse motivo. Então, quando a gente vai tratar de reunião mediúnica na casa espírita, a gente tem que seguir o quê? Aquilo que foi consagrado ou dentro da codificação ou pelos outros autores. Então, se a gente tiver aí vários autores, encarnados e desencarnados, não precisa ser só desencarnado, não. Tá? A gente tem vários pesquisadores sérios no movimento espírita, já tivemos muitos outros sérios que já desencarnaram. Tá? Então, se você tem um embasamento doutrinário, que te dê segurança, que te norteie, pratique. Caso contrário, você vai ser aquela pessoa que entra no laboratório de química e acha que toda substância transparente é água. Prova toda substância transparente que tem no laboratório de química. Grande maioria ali é tóxica e é venenosa. Então, se a gente não tem uma reunião de experimentação, como Kardec coloca, para experimentar isso, e aí desenvolver um sistema, desenvolver um modelo. Ou, se a gente quer praticar, mas não tem um embasamento doutrinário para isso, vamos ficar naquilo que a gente tem um embasamento doutrinário. Então, eu não estou falando que não funciona, eu não estou falando que não é sério, eu não estou falando nada disso. Eu estou colocando que numa casa espírita, Allan Kardec, ele nos ensina que tem que ter embasamento doutrinário para aplicar novas práticas. Caso contrário, ela começa a se descaracterizar de uma reunião espírita. Senão daqui a pouco a gente vai fazer o quê? Por pirâmide aqui, aplicar cromoterapia, fazer regressão de memória. Eu não tenho nada contra. Não estou falando que não funciona. Talvez alguns de vocês sejam terapeutas, apliquem isso e apliquem com grande qualidade no seu dia a dia. Mas isso constitui doutrina espírita? Não constitui. Entende o que eu quero dizer? Então, o que a gente tem consagrado doutrinariamente são as comunicações, seja por psicofonia ou por psicografia. Psicografia na época de Kardec, né? Hoje é muito comum a psicofonia. E o atendimento ao desencarnado pelo médium atendente, ou como o pessoal chamava antigamente de doutrinador, né? Veja bem, aproveitando essa questão, a ideia quando o espírito comunica não é doutriná-lo, é atendê-lo nas suas necessidades imediatas. Observa as obras espíritas do André Luiz, Manuel Flamengo de Miranda, Ivone Pereira,
Toda vez que eles recebem um espírito, os amigos espirituais, eles vão doutriná-los ou vão atendê-los nas suas necessidades imediatas. Então o espírito chega para a gente e fala assim, olha, eu estou perdido, eu não sei onde eu estou, você pode me ajudar? Adianta falar para ele assim, olha, você é um espírito imortal. Você, quando estava encarnado, tinha corpo, perispírito e alma. Agora você é só espírito e perispírito. Você sabe o que é isso? Se eu sou espírito, eu vou embora, deixa você falando sozinho. Eu estou perdido, você vem falando uma coisa que eu nunca ouvi, não entendo. Eu falo assim, o louco é ele, não sou eu. Ele que está mais perdido que eu. Ou o espírito chega falando assim, eu estou machucado, eu sofri um acidente, eu preciso de ajuda. Você vai chamar os espíritos desencarnados, são médicos, fala assim, está cheio de médico aí, eles vão te atender. Ou o espírito está odiando, ele está odiando, você vai falar para ele assim, tenha paciência, irmão, tenha calma. O ódio intoxica. Fala isso para você mesmo, a hora que um cara fecha você no trânsito. Tenta fazer isso. Isso não funciona, isso é doutrinação. Isso não funciona. Tá? Porque se funcionasse, ninguém estava aqui espiando um monte de besteira que a gente fez no passado. A gente já está tudo doutrinado. Então isso não funciona. Por isso que a gente não usa mais o termo doutrinador. Tá? A gente usa o termo atendente fraterno ou médium atendente nesse sentido. Tudo bem? Vocês querem falar alguma coisa? Temos várias aqui. Quando, após o atendimento fraterno a encarnado, pelos seus relatos, é correto pedir à espiritualidade que faça uma inspeção na sua casa e pedir que traga a entidade perturbadora para o diálogo, se for permitido? Entendeu? Bom, a gente tem que pensar como é que as coisas são organizadas. Uma sessão mediúnica, ela começa a ser organizada muito antes do momento que nós entramos na sala mediúnica. Isso é preparado com muita antecedência. A equipe espiritual procura, traz os casos, analisa os casos, convida os médiuns a participarem em desdobramento durante o sono, para conhecer o caso, para melhor atuar sobre ele. Então, qualquer inovação que a gente vá fazer, a primeira pergunta é útil? A segunda pergunta é, o quanto nós vamos atrapalhar a reunião que foi preparada? Vocês imaginem, foi feita uma reunião hoje para vocês, onde 3 pessoas prepararam temas, que foi solicitado pelo grupo daqui de Franca, preparamos os temas e trouxemos. Aí nós chegamos aqui, vocês viram para nós e perguntem, você sabe uma receita de lasanha portuguesa? Ou você poderia falar para a gente a respeito do serviço social que o centro faz? Nós viemos aqui para falar de mediunidade. Nós nos preparamos para falar de mediunidade, de médium. E aí, se as perguntas que vocês fizessem para nós não tivessem de acordo com aquilo que nós nos preparamos, seria adequado? Então, é a mesma questão do trabalho espírita. Você está lá, você já está atendendo. A espiritualidade sabe das necessidades que precisam. Se precisa trazer o companheiro, se o companheiro vai ser trazido em outra sessão, em outro centro. Nós não precisamos pedir. Nós precisamos somente acudir àquilo que está sendo acudido dentro da sessão mediúnica. Lembrando que a nossa participação é de colaborador. Nós não organizamos ela, nós colaboramos na organização. É diferente. Espero ter respondido. Existe mesmo a mediunidade nas crianças? A criança que antes dos 7 anos afirma ver um espírito, ela é médium ou seria um caso à parte?
Existe a mediunidade nas crianças, tá? Pode ser que pelo fato que aos 7 anos o espírito ele ainda não está totalmente, até os 7 anos, né, ele não está totalmente integrado ao corpo físico, a mediunidade depois pode nem ser mais ostensiva. Tá? Mas para ele, lembra de um slide que a Laura colocou, que define o médium ostensivo. E lembra que todos nós somos médiuns naturais, independente da idade. Isso daí está lá no livro dos médiuns. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Aquela criança que brinca com 2, 3 amiguinhos, discute, chora, briga, salvo se ela tiver algum problema psiquiátrico, o que ela está fazendo é interagindo com desencarnados. Porque não é fácil. Da mesma forma, se você chegar hoje em casa, daqui a pouco, meia hora, 40 minutos, 1 hora, for contar para os seus familiares como foi hoje aqui, ninguém te responder, todo mundo sai correndo, porque ligaram lá, você não está entendendo nada, chorando. Aí você ouve lá, o fulano, que é você, morreu caminho de casa. Você acha que você vai se adaptar fácil no mundo espiritual? Você já tem plano para amanhã, para depois de amanhã, para a semana, para o final do ano. Então, não é uma adaptação fácil. Imagina voltar para o mundo material, reencarnar. Também não é uma adaptação fácil. Então, esse período aí de 7 anos, ele é importante que o espírito ele continue interagindo, porque ele não vai criar uma ruptura. E só o fato dele ver, dele comunicar, de estabelecer todos aqueles elementos que definem a mediunidade, isso daí já caracteriza como sendo mediunidade. Tá? E dentro do movimento espírita, é bom a gente começar já se acostumando com alguns médiuns que vão começar a ser um pouco mais diferenciados, porque estão reencarnando nos últimos anos, agora e nos próximos anos, médiuns de movimento espírita pela 2ª vez. Médiuns do movimento espírita pela 3ª vez. Os pioneiros do movimento espírita brasileiro, muitos. Assim que se viram conscientes da própria realidade no mundo espiritual, pediram para voltar espíritas, médiuns. Então a gente teve aí, década de 60, 70, um monte de gente reencarnando e continua reencarnando. A gente já tem espíritos que estão vindo pela 3ª vez no movimento espírita como médiuns. São espíritos que estudaram a doutrina espírita, são espíritos que durante décadas trabalharam no fenômeno mediúnico e na reunião mediúnica de maneira sistematizada. Eles vão para a evangelização, está recordando. Enquanto muitos estão aprendendo pela primeira vez, eles estão recordando. Às vezes você vai ter um filho, um neto, um sobrinho, que vai falar mais de mediunidade que você sabe nos últimos 30, 40 anos. Talvez daqui o ano que vem, 2 anos, venha uma moçadinha aí de evangelização falar sobre mediunidade. Fala, mas como que eles sabem disso? Porque já são espíritos o quê? Experimentados. Tá? A mediunidade ostensiva em mim, por exemplo, apareceu dos 11 para os 12 anos. Ostensiva, não é natural não, porque natural, minha mãe conta lá 1 milhão de casos. Agora, a ostensiva, de ver, ouvir, falar, contar para os outros, ó, fulano está do seu lado. Com 11 anos, a mãe da minha vizinha desencarnou, e ela bateu na porta, a mãe não respondia, ela arrombou a porta. Viu que a mãe estava desencarnada, saiu correndo e veio para minha casa. Eu estava ouvindo aquela gritaria, eu vim lá do fundo para ver o que era. E ela chorando, falando que a mãe tinha morrido, e a mãe correndo atrás dela. Eu falei, mas que estranho, tua mãe está atrás de você. Porque eu não sabia, naquele momento eu vi como se... Hoje eu distingo, mas naquele momento eu vi como se fosse o quê? Um encarnado. Aí que ela quase desmaiou mesmo, né? Ela falou, você está vendo? Eu falei, estou vendo. Ela está falando para você ficar calma. E aí a filha ficou gritando tanto, que já era uma senhora já, da idade da minha mãe. E que aí ela ficou sabendo que ela estava desencarnada. Porque como ela estava ligada ao médium, o que o médium ouvia da filha, o médium transmitia. Aí ela descobriu que ela estava desencarnada. E aí sumiu tudo.
Isso foi um dos fenômenos. Dos 14 para os 15 anos, eu fui para a reunião mediúnica, o que antigamente chamava de trabalho de mesa, né? Eu fui para a mesa mediúnica. Lá no Batuíra a gente não tem mesa, viu? É tudo sentado assim. Ó. Então a gente não fala trabalho de mesa mediúnica. E com 11 a mediunidade ostensiva surgiu, com 12 eu já estava lendo e estudando o livro dos médiuns. Porque eu ia conversar com os médiuns experientes, né, o que a gente brinca, os profissionais, que eu era médium amador, né, estava começando na carreira. E você tem que estudar, tem que fazer isso. Então, fiz uma primeira leitura do livro dos médiuns, o livro dos espíritos já tinha lido. Estudei a mediunidade do Herculano Pires, depois estudando a mediunidade do Martins Peralva. E depois foi que não acabou mais. Aí com 15 anos, né, já faziam 6, 7 meses que eu estava na reunião mediúnica, eu fiquei sabendo da mocidade lá do Batuíra. Eu não participava do Batuíra nessa época, mas minha mãe e minha tia participavam lá com a Leda. E minha tia comentou com a Leda, falou, o filho dela está indo na reunião mediúnica. Aí eu falei assim, então leva ele para a mocidade, porque a mocidade está... Isso eu tinha 15 anos. A mocidade está estudando, vai começar a estudar mediunidade aqui. Eu era de outra. E a evangelizadora é muito boa, é uma tal de Laure. Foi minha evangelizadora. No momento crucial que eu entrei na reunião mediúnica, eu encontro a Laure. Respondeu assim, todas as minhas dúvidas, todas as minhas perguntas. Às vezes ela estava falando de abobrinha, eu dava um jeito de perguntar sobre mediunidade para ela, porque eu queria saber o que ela tinha para falar. Então, eu não posso falar, nem acredito nisso, tá? Que eu seja um médium de segunda vez no movimento espírita, longe disso. Mas a gente não pode negligenciar os médiums, crianças, pré-adolescentes e adolescentes. São uma realidade. Lá no Batuíra, o tempo que eu fui depois evangelizador de mocidade, o que esses meninos de 14, 13, 15 anos encheram a educação mediúnica, vocês não fazem ideia. Até hoje, né? Até hoje tem. Então a gente vai. É médio, não quero. É idoso? É adolescente? É branco? É preto? É magro? É gordo? Não importa. É médio. Vai para a educação mediúnica para depois ingressar na reunião mediúnica. Tudo bem? Nunca vai direto. Sempre passa pela educação mediúnica. Pode participar de mais de uma reunião mediúnica? Eu participo de 4. O Eren? Eu participo de 2 em 2 centros diferentes. A Tereza participa de uma. Mas nós temos médium que participa, acho que de pelo menos 3. Então, isso é inerente ao trabalho, né? Você faz, precisa. E não é porque o médium precisa, é porque o médium, ele... eu gosto de falar isso, sabe? Às vezes as pessoas acham que, pelo fato de serem médiums, eles precisam ir para a reunião mediúnica, porque assim eles se livram dos companheiros espirituais que estão com eles. Nós tínhamos uma companheirinha muito querida, e que era ainda daquela leva mais antiga, que tinha muita dificuldade de estudar, e ela dizia assim, eu vim hoje no centro porque eu estou um cachinho de uva, cheio, cada bago é um espírito. Eu estou cheia de espírito, então eu preciso dar comunicação. A gente não precisa ir no centro para dar comunicação. A gente vai, como médium, a gente vai no centro para aprender. E a gente sempre fala isso em todas as reuniões mediúnicas. O nosso papel dentro da reunião mediúnica é de aluno. Nós estamos lá para aprender. Não tenha ilusão de achar que você vai lá para ser bonzinho, dar atendimento aos espíritos. Não, você vai lá para aprender. Então,
quantas oportunidades a gente tem e é possível dentro do nosso tempo, porque todos nós temos vida, né? Trabalhamos, apesar de que meu marido, durante alguns anos, dizia por que eu não levava o colchãozinho para o centro. Né? E tem gente aqui que também ouve essa história, que precisa levar o colchãozinho para o centro, porque a gente não sai do centro. Mas, e trabalhar na sessão mediúnica significa aprender, fundamentalmente aprender. Então, se você tiver essa disponibilidade, essa disposição de aprender, é o momento e tiver tempo, né, tiver essa possibilidade de ir mais de uma vez, não encare a sua mediunidade como um fardo. Ele não é um fardo, é um presente. É um presente para você, para que você possa se desenvolver cada vez mais. É isso que importa. Uma jovem de 17 anos sente a manifestação em determinados lugares de modo muito forte, a ponto de causar medo. Ela tem pouco conhecimento do espiritismo. A família não é espírita. O que fazer? Convida ela para a mocidade. Veja, às vezes a mocidade espírita é um pouco negligenciada pela casa. É bom que a casa espírita olhe isso. A mocidade espírita, ela será o espírita de amanhã. Você trabalha na evangelização infantil o ser humano integral de amanhã. Mas na mocidade você está trabalhando o seu futuro trabalhador da casa. Então, é muito legal ir para as reuniões do Conresp, é muito legal fazer toda a parte social, mas a gente tem que se preocupar, fazer festa, fazer teatro, música. Isso é delicioso. Sempre, nas nossas mocidades, nós sempre fizemos, né? É sempre muito bom. Mas, mais do que isso, é a oportunidade de estudar e ensinar a estudar a doutrina. Entender por que estuda. Então, observe o programa da sua mocidade, analise o programa da sua mocidade, que ele vai ser muito atrativo para essa menina de 17 que está tão assustada com a mediunidade incipiente. E aí o fato dela, a família não ser espírita, isso tem pouco significado, porque o que ela está indo no centro espírita é para encontrar outros jovens. E aí não é, ela vai no centro espírita para ter a sessão mediúnica. Oh, meu Deus, a minha religião não permite, ou é um horror. Não, ela está indo para encontrar outros jovens. É uma reunião saudável de jovens. Isso é muito diferente. Aí, quando lá na reunião da mocidade, ensine o que é mediunidade. Serviu para alguém, ó. Serve. É muito útil. O ano passado, a gente teve um caso desse, exatamente esse, lá no Batuíra. Uma das unidades do grupo educacional que eu trabalho, eu não dou aula nessa unidade, é uma unidade 100% focada no vestibular. Então, você tem lá as salas de aula focado em medicina, muitos alunos, né? Faz a unidade que eu comentei com vocês, da minha, que tem 1000 e poucos alunos, parecer pequenininha, que tem muito mais que isso. É absurdamente grande. E um menino lá, de origem japonesa, os pais budistas, ele começou a dar manifestação em sala de aula. E vários professores lá, ou trabalham no Batuíra, ou já trabalharam no Batuíra. E um deles, que é da coordenação de Química, que é médium lá no Batuíra, viu o que estava acontecendo. Um outro, que trabalha nas casas de Betânia, viu o que estava acontecendo e falou assim, você precisa procurar o Batuíra, porque lá no Batuíra tem educação mediúnica e mocidade. E aí eles chamaram os pais para conversar. Tudo isso não foi a escola quem fez. Foram os professores espíritas, trabalhadores do movimento espírita,
Chamaram os pais, explicaram o que está acontecendo. Ó, teu filho está tendo manifestação mediúnica. Lembra que Kardec fala que você não pode bater o olho e falar que é médium? Só que o menino já tinha dado 3 manifestações. Inclusive o pai de uma aluna se manifestou. Ele tinha desencarnado há mais ou menos 1 ano e conversou com a filha na sala de aula. Olha a situação. A gente tem salas lá com 200 alunos. Então, olha a situação. Então, é uma coisa que você não pode expor o jovem, para nós isso é como se fosse uma criança. Tá? Existe uma questão ética profissional, e você não pode traumatizar também esse médium, porque esse médium, com todo um potencial para ser desenvolvido ao longo da existência, aí você pode perdê-lo. Ele foi encaminhado para o Batuíra, foi para a educação mediúnica, a mãe acompanhava ele na educação mediúnica, foi para a mocidade, ele e a irmã, e os pais assistiam as palestras aos domingos. Então você vê que houve envolvimento da família. E era muito interessante, porque eu conversava com eles, né? Às vezes eles me mandavam pelo Messenger algumas dúvidas, algumas coisas, e eles falavam assim, ó, a gente ainda não é espírita, também está estudando. E estudava. Tá? E quando eu deixei de ser evangelizando na mocidade, passado algum tempo eu virei evangelizador na mocidade, o primeiro tema que eu fui para a mocidade para dar qual estudo? Mediunidade. Eu fui falar com os jovens sobre mediunidade. E eu fiquei lá por volta de 3, 4 anos. Nesses 3, 4 anos, a gente falava sobre mediunidade, fazia exercícios de telepatia com eles. Um monte de coisa a gente fazia. Ninguém dava passividade lá, porque lá não é reunião de educação mediúnica. Então a gente ia desenvolvendo potenciais anímicos, estudando. Durante esses 3, 4 anos, a média de jovens da mocidade era entre 90 e 120 jovens. Agora você imagina a necessidade dessa juventude em estudar mediunidade. E ninguém fazia propaganda, era tudo propaganda o quê? Boca a boca. Às vezes o pessoal ia visitar lá, via aquele negócio, para o que está tendo aí? Não, essa aqui é a mocidade. O que vocês estão estudando? Mediunidade. E depois, o que a gente fazia? A gente combinava com os coordenadores de reunião mediúnica e levava esses jovens para conhecer a reunião mediúnica. Então, tudo o que eles viam na teoria, depois eles iam visitar as reuniões mediúnicas, já sabiam como funcionava, já sabia como se comportar, já sabia tudo. Aí ia ver na prática. E às vezes alguns encostavam e falavam assim, aquele desencarnado que comunicou, eu vi. E ali ficava super feliz, eu não tinha medo. Porque ele via que tinha um monte de gente ali normal, ou é tudo louco ou é tudo normal, né? Então ele via aquele monte de gente ali, trabalhando, estudando, e se torna uma coisa o quê? Natural. Esse menino que eu contei para vocês, agora ele se afastou, porque ele está prestando os vestibulares, mas as crises, os surtos, zeraram. A sementinha foi plantada. Depende agora dele e da família continuar dando a manutenção. Em razão do adiantado da hora, nós vamos para a nossa última pergunta, que é a seguinte. Todo médio tem que ser saudável fisicamente? Vocês falaram disso. Explique mais, por favor. Veja, todo trabalho mediúnico, ele desenvolve, ele vai utilizar do médium uma série de energia, uma série de substâncias químicas que são produzidas no corpo. Ele precisa estar bem, saudável. E o saudável, que a gente diz, é o indivíduo não ter uma concentração muito alta de medicamentos. Hoje é muito difícil você dizer que uma pessoa com 50 anos não toma absolutamente nada. De 50 para frente, a tendência é sempre a lista aumentar de medicamentos. Esses medicamentos, eles são todos preventivos, a grande maioria deles. Eles são preventivos.
Então, quando a gente diz saudável, o indivíduo pensa, poxa, mas eu tomo remédio para pressão, eu tomo remédio para isso, remédio para aquilo. Será que eu posso trabalhar na mediunidade? Pode, pode. Não é o problema. Você vai dar um pouco mais de trabalho para o grupo mediúnico, para os espíritos, porque a hora que ele terminar o trabalho, ele vai ter que, ele sempre, toda vez que termina o trabalho mediúnico, a equipe espiritual reequilibra todos os participantes da reunião. Então, se você já tem um problema clínico, significa trabalho dobrado. Agora, é uma questão de bom senso. Existem coisas que não dá para a gente ir, não é? Tem situações que nem o nosso corpo está muito fragilizado pela patologia que a gente está desenvolvendo. Então, neste caso, o melhor é se afastar, não é? Mas, quando as coisas são do jeito que nós estamos falando, que você só está tomando, você toma os medicamentos todos, mas fazem parte da prevenção, isso é natural. Você vai continuar. Vai dar um pouco mais de trabalho para o grupo mediúnico e tudo bem. Mas vamos imaginar que você esteja com um câncer. O seu corpo está muito fragilizado, está lutando muito. Você não tem mais, você vai tirar da sua energia para o seu equilíbrio, para doar-se. Precisa, neste momento? Não, não é necessário. É a hora de receber. A gente precisa saber a hora de dar e a hora de receber também. Então, é uma questão de bom senso. Avalie. É a última? É a última. Gostaria de convidar aqui para entregar uma singela lembrança aos nossos companheiros, a Mara Núbia Sintra Prado, vice-presidente da USA Intermunicipal de Franca, e pedir a vocês, pessoas lindas e maravilhosas, uma salva de palmas com muito entusiasmo para Erin Andréas Roque Ocano, Laurelúcia Orive Lunardi e Tereza Cristina D'Alessandro. A nossa salva de palmas, o nosso muito obrigado.